A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Dominicalcast já está no ar nesse domingão maravilhoso, abençoado. E hoje chegou o grande dia. Confesso que eu estava muito ansioso. É verdade. Pastor Rosalvo Monteiro está aqui com a gente. As pessoas da nossa igreja, da Igreja Missão Ômega aqui em Portugal, já tenho o prazer de conhecer esse homem de Deus. Sempre que pode estar conosco ali, levando uma palavra, levando um pão quentinho para a gente receber diretamente do céu. Pastor Rosalvo, muito obrigado por o senhor ter tirado um pouquinho do seu tempo para compartilhar conosco um pouco do seu testemunho, um pouco da palavra de Deus. Aquilo que Deus colocar no seu coração, o senhor vai, tenho certeza que vai ser bênção a quem está ouvindo e a mim também que estou aqui, ouvindo e assistindo. Amém? Já passo a palavra para o senhor, mas quero já deixar o convite. Você que caiu de paraquedas aqui, de repente recebeu esse link de um amigo, saiba que ele te ama. Amém? E você que de repente estava passando ali no YouTube e viu esse episódio, saiba que Deus tem um plano na tua vida. Não é à toa que você está aqui. Você é nosso convidado hoje às 18 horas. Se puder, faça-nos uma visita. A Igreja Missão Ômega fica ali em Vila Nova de Gaia, né? Estamos localizados na Rua de Moçambique, 147, bem em frente ao auditório de Gaia. Amém? Faça-nos uma visita. O pastor Rosalvo também já vai ter a palavra e já vai lançar um convite para você que não está aqui em Portugal. Está um pouquinho mais longe? Tem lugar para você também. Pastor Rosalvo Monteiro, fique à vontade para dar um bom dia para esse povo abençoado. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero agradecer aqui a Micael pelo convite tão precioso que nos convidaram, nós estamos aqui. É uma alegria muito grande, né? E a gente está até um pouco meio nervoso, porque nunca participamos de um convite tão especial como esse. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós falar do amor dele mais uma vez, né? E também a Ômega, que tem realmente me dado oportunidade, ao pastor André, ao pastor Jadson, a sua pessoa, enfim, todo o corpo de obreiro, o ministério, que tem sido de bênção para a minha vida aqui em Portugal, né? Deus seja louvado pelo trabalho que vocês estão fazendo, vamos continuar nessa força, sempre que dá, eles nos convidam para a gente estar ali. O único problema é o tempo que a gente não tem, mas nós estamos aqui para servir a esse podcast e ao ministério também. Amém. Para você que não sabe, não conhece ainda, Pastor Rosalvo Monteiro, ele tem 50 anos, rapaz, meio século de saúde e de vida. Aleluia. Amém? Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus Chamados para Servir, Associação Cristã, que fica na Suíça. Por isso que eu disse, você que não está aqui perto, sabemos que há muitos brasileiros, muitos portugueses, né, que moram, que residem ali na Suíça, que trabalham. Agora, se você estava pensando, poxa, onde é que eu vou? Eu quero servir a Cristo, eu preciso. Agora você já sabe. Assembleia de Deus, Chamados para Servir, a Associação Cristã, ali na Suíça. Onde que fica, pastor? Faz um convite para esse povo lindo aí. Nós estamos ali na parte de Basel, irmão. Quem conhece ali, nós estamos na Webergasse, número 15, Basel. Fica próximo ao local chamado Claraplatz, né? É onde fala a parte alemã. A Suíça tem 4 cantões e nós estamos na parte onde fala o alemão. Quem tiver a oportunidade, tiver sem congregar e queira adorar a Deus, nós estamos ali. Os nossos cultos são sábado à noite, às 19 horas, e nós temos de manhã, às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma benção mesmo. Então, desde já o convite está feito para você que está aí perto da Suíça, que está na Suíça, que está na redondeza aí de Basel, para dar um glória a Deus. Jesus está na casa. Aleluia. Amém. Pastor, me desculpe, eu vou ter que seguir o protocolo aqui, porque não é que eu seja interesseiro, mas daqui a alguns anos, algum tempo, você vai dizer assim, olha, dá um arroba lá no Dominicalcast, tem um programa abençoado que está no ar, pela glória de Deus nós estaremos levando essa palavra aí por muito tempo, né? Cada vez mais fortes, em nome de Jesus. Me desculpe, pastor, né? Vou seguir o protocolo, não é que eu seja interesseiro, mas daqui 1000 programas, ou daqui um ano, quando o senhor
estiver falando do nosso podcast, dizendo assim, olha, não tem o que fazer no domingo de manhã, 9 da manhã, já tem uma opção. 9 da manhã está no ar e você vai assistir e vai ver muitas lembranças na nossa bancada. Está começando a ficar pequena, daqui a pouco nós vamos ter aqui uma prateleira, né? Se Deus quiser. Você vai dizer assim, olha, tá vendo ali? O irmão Edson está lá na Bahia agora, um forte abraço. Deixou pra gente essa suculenta aqui, ó. Eu pensei até que era de brinquedo no dia, mas é bicha de verdade. É verdade. Tem que estar regando, tem dia que eu esqueço. Desculpa aí, irmão, tá vendo? Então, o que é que o senhor trouxe para deixar de lembrança aqui na nossa bancada? Micael, é um simples presente, né? Claro que vocês merecem muito mais, mas nós estivemos no final de semana na Suíça e eu comprei esse presentinho para vocês aqui, que é como fosse uma xícarazinha, né? Uma caneca de alumínio e fosse também um chaveiro. É verdade, olha, nós estamos internacionais cada vez mais, já temos até presentes internacionais aqui, ó. Você viu? Coisa chique, né? Nem Salomão tomou vinho, água, seja o que for nessa xícara. Nessa não. Essa aqui vai tomar o Micael. Amém, ó. Suíça. Bênção de Deus, já está aqui, já vai fazer parte da nossa bancada. Glória a Deus. E sempre que eu olhar, tenha certeza, sempre que olha, tudo que eu vejo aqui, eu sei quem que me deu, né? Quem que deixou essa lembrança, e sempre que eu olho, pastor, eu lembro do carinho das pessoas que passaram, que sentaram aí, porque para nós realmente é um grande privilégio receber você aqui na nossa humilde residência, né? Aqui nos estúdios Magalhães, Glória a Deus. Né? Amém? Então, tenha certeza que você será sempre muito bem lembrado. Obrigado pela lembrança, de verdade. Eu que agradeço. Vamos caminhando um pouquinho mais para o que interessa. Ainda nesse episódio, nós vamos falar sobre qual a missão da igreja nos dias de hoje, né, pastor? Verdade. Será que mudou? Eu falo como uma pessoa, nesse momento, ignorante da palavra. Será que mudou a missão da igreja? De 2000 anos atrás mudou? A igreja primitiva, a gente vê ali como que eles viviam, a Bíblia nos relata, né? Eles tinham tudo em comum, a igreja primitiva. E hoje em dia, qual que é a missão da igreja? Vamos chegar lá, pastor. Mas antes disso, pastor Rosalvo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito pessoal. Quem é Jesus Cristo de Nazaré para você, meu pastor? Então, Jesus Cristo de Nazaré, para mim, ele é meu Senhor, meu Salvador. E ele é o Deus da minha vida, né? Ele é muito mais que isso, irmão. Mas quando eu falo que ele é meu Senhor, meu Salvador, é que ele é tudo, né? Ele é a razão de nós estarmos aqui, ele é a razão da gente viver, ele é a razão de nós estarmos nesse continente chamado Europa. Então, Jesus é tudo que nós precisamos ter. Então, Jesus é maravilhoso. É o Deus que me chamou, que chamou você também. Então, Jesus ele é o meu Senhor, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Por que eu disse que você vai entender essa missão da igreja? Porque conversando um pouco com o pastor Rosalvo, confesso que não conheço ainda, vou conhecer juntamente com você, a trajetória dele, né, no ministério, Aleluia. no seu chamado, vamos conhecer, mas eu vejo, né, que ele sempre esteve debaixo de uma ordem, de uma missão a ser cumprida. E a gente vai saber um pouquinho sobre isso já já. Pastor Rosalvo, 50 anos, né? Graças a Deus, muita saúde e de trabalho, de obra, né? De obra. Eu gostaria de saber do senhor como que foi, né, o momento da sua conversão. Pelo que o senhor me falou, fazem 32 anos que o pastor Rosalvo, ele foi alcançado pela graça salvífica de Jesus Glória Cristo. a Deus. Amém? Amém. Eu tenho apenas 33, apesar de não parecer, parece que tenho só uns 15, né? Eu tenho 33, então basicamente quando eu nasci ali nos anos 90, o pastor Rosalvo já estava caminhando. Glória Olha a Deus. só o que eu tenho tanto para aprender com esse homem que está aqui sentado, né? Como que foi, meu pastor? A sua vida, nós estamos falando aqui de um pernambucano de Recife, né? Perfeito. E, claro, todos nós temos uma história Certo. própria, né? Um testemunho próprio. Mas, aos 18 anos, o senhor teve muita vida antes, hein? Teve ali uma vida bem extensa. Não nasceu em um berço evangélico, Sim. não nasceu, né, dentro da igreja. Então, conte-nos um pouquinho da sua história, do seu testemunho, até
vamos falar então antes, até chegar aos 18 anos de idade. Como foi essa vida longe dos caminhos do Senhor antes? Não foi fácil. Irmãos, eu nasci em Recife, Pernambuco, para quem conhece, tá aí. Eu nasci no bairro chamado Casa Amarela e os meus pais não casaram, né? Tiveram um relacionamento rápido e eu vim a esse mundo maravilhoso. E a minha mãe, ela não tinha condições, ela teve que ir embora para São Paulo, mas ela me deixou numa cidade chamada lá em Pernambuco, chamado São Caetano da Raposa. Quem vai estar assistindo deve saber, fica depois de Caruaru. E ela me deixou novinho e eu fui criado pelos meus tios, que já faleceram, não estão mais hoje. Então eu vim de uma família muito pobre mesmo. Se vocês verem lá, São Caetano da Raposa é uma cidade muito ainda pobre ainda, né? E fui criado por eles e pelo decorrer da vida, cheguei a uma oportunidade que eu fui jogado na rua, eu virei menino de rua. Minha mãe em São Paulo, eu em Pernambuco, e eu passei muita necessidade, Micael. Uma situação muito precária, quem é menino de rua sabe disso. Quantos anos mais ou menos? Eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos de idade. Foi a fase que eu estava morando na rua. A minha cama, Micael, era uma caixa de papelão. E o mais difícil para quem mora na rua é a noite, que parece que ela não tem fim. Você vê barulho lá, chama-se muriçoca, né? O pernambucano sabe disso. É barulho de muriçoca, é barulho de carro. E o mais difícil é durante o dia que você acorda com a sua barriga roncando e não tem o que comer. Quantas das vezes, Micael, eu não ia para feira pegar resto de comida. Muitas das vezes eu ia matar a fome com imbu verde. Quem conhece imbu verde sabe que é horrível, imbu verde. Aquele acaba com os dentes. E esse foi o meu sofrimento pela circunstância da vida. Eu virei menino de rua. E foi muito difícil, irmão. O mais difícil para o menino de rua é quando chega o final do ano das festas, que ele vê todo mundo calçado, com o pai, com a mãe, com roupa. E você olha para você e não tinha nada disso. Não tinha dinheiro, não tinha calçado, eu andava descalço, andava todo machucado, roupa rasgada. Essa era a minha situação de criança praticamente. Só que antes disso, eu quero contar para vocês também que antes disso, quando eu era bebê, criança, não me diga como eu me lembro isso, mas eu me lembro que Deus me mostrou, eu morri por 3 vezes. E o povo nordestino, quando a criança está morrendo, tem o hábito de colocar uma vela na mão. Esse é meu testemunho, tá bom? E por 3 vezes eu morria. Micael, eu me lembro que eu estava num local que era só criança. E era muita criança, mano. E aí alguém falava assim, você vai ter que voltar. Então por 3 vezes minha tia dizia que eu morria. E aí o pessoal tinha o hábito de colocar a vela na mão. O pessoal católico, né? E aí alguém falava assim, a voz falava, você vai ter que voltar. E eu lembro que eu ainda criancinha, eu estava brincando e eu construí uma igreja. E eu mostrei para o meu tio, olha tio, que eu chamava de pai, olha o que eu fiz uma igreja. E a vida foi passando, como eu já disse aqui, eu virei menino de rua, foi muito difícil para mim, a minha mãe talvez não sabia disso, meu pai, eu vim conhecer meu pai depois de 30 e poucos anos de idade, é uma outra história. Nós estamos falando dos anos 70, né? Não é hoje como tem internet, WhatsApp, não, a realidade. E no Nordeste, então, era muito diferente, né? A situação, né? Você sabe que para se falar de São Paulo para Pernambuco era carta, então mandava uma carta e chegava tantos dias depois. Até vir um retorno. Era a comunicação, era essa, né? E aí eu lembro, Micael, que o meu sofrimento como menino de rua foi muito doloroso para mim. Eu não sabia quem era Jesus. Eu só conhecia saber quem era Deus, porque Deus, todo mundo fala de Deus, né? E um dia, eu com 10 anos de idade, eu sentei assim, num local, numa calçada, muito desesperado, muito angustiado, fora tanto sofrimento que eu tinha. Praticamente, até eu brinco, Micael, que eu só tinha a cabeça de tão magro que eu era, de tão magro que a gente era, por tanta fome que a gente passava. Então, hoje quando eu vejo alguém passando fome,
Isso para mim dói. Então eu não nego alguém que esteja passando necessidade, porque eu sei da onde que eu vim. Sentiu na pele, né? Da onde que eu vim. E aí voltando, eu com 10 anos de idade, eu sentei no chão e eu olhei para o céu e falei assim, Deus, se tu existe, me tira dessa vida ou me tira daqui. E olha, Deus ouviu a minha voz. Não demorou muito, irmão, mas não demorou muito, sim. A minha prima que morava em São Paulo me fez um convite e falou assim, você quer ir embora para São Paulo? E eu falei assim, quero. Sabe qual era a minha cama? Minha cama era um forro no chão, um lençolzinho, e ele era o meu colchão em cima do asfalto, de qualquer coisa qualquer que eu tinha. Essa era a nossa vida. Sem perspectiva, não, sem esperança de nada. Ninguém dava nada para a minha vida. Ninguém olhava assim e via a gente como um Zé Ninguém. Só que na eternidade, hoje eu entendo que eu era e somos um escolhidos. E aí, Micael, depois dos 10 anos que eu olhei para o céu, eu falei, Deus, se tu existe, me tira dessa vida ou me tira daqui, chorando desesperado. A minha prima estava em São Paulo, foi para Pernambuco e me fez o convite, disse assim, você quer ir embora para São Paulo? Que era onde minha mãe estava. E eu falei assim, eu quero. E aí a gente, os irmãos sabem muito bem, era aquele ônibus Itapemirim, que a gente pegava aquele ônibus, era quase 3 dias dentro daquele ônibus, era um sofrimento. Chegamos em São Paulo. E quando nós chegamos em São Paulo, o tempo foi passando, 15 anos, 16 anos, e alguém um dia me fez o convite para ir para a igreja. E aí eu aceitei Jesus. Eita, vamos lá então. Eu nem estava preparado para isso, não imaginava, pastor, que o senhor tinha passado por tudo isso. Confesso que foi pego de surpresa e a gente, né, debaixo dessa capa existe um coração, a gente se coloca no lugar, mas vendo hoje, né, vamos falar rapidinho do hoje, vendo hoje o que o senhor se tornou, aquilo que o senhor é, a gente vê que realmente a obra foi muito grande, né? Que bom que eu já lhe conheço agora, porque se eu lhe conhecesse naquela época, ia ser uma tristeza total, realmente. Né? O meu conforto é ver que o senhor passou pelo que o senhor passou, mas até onde o senhor está hoje, tenho certeza que Deus trabalhou de uma forma tremenda e nós vamos saber agora. Então, por volta ali de 17, 18 anos, acredito eu, o senhor recebeu esse convite para ir numa igreja. Né? Primeira vez que foi numa igreja, basicamente. Não, na realidade, eu ainda com uns 10 anos, nós entramos numa igreja. O meu pai que me criou, que era meu tio, Micael, ele era deficiente, ele era aleijado. E aí um médico da cidade, que era muito amigo dele, fez um convite para ele pela Igreja X, Congregação Cristã do Brasil. E esse médico falou assim, olha, vamos lá na igreja que Deus vai te curar. E ele, com aquela fé toda, ele foi e eu fui junto com ele, mas eu não tinha entendimento ainda do que era servir a Deus, do que é o Evangelho, quem é Jesus Cristo, né? Mas foi a primeira vez que eu entrei, foi nesse local. Com os meus 17 para 18 anos, eu já sabia o que era, já tinha uma idade suficiente para isso, e foi aí que eu tomei a minha melhor decisão da minha vida. Foi ter aceitado Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador. Eu louvo a Deus porque eu tomei essa decisão que é extremamente importante na nossa vida, na vida do ser humano. Para você que está aí, eu quero te dizer uma coisa, que Jesus é a razão de nós estarmos aqui, dizendo que Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. Ele te ama como Ele me ama também. Eu não tenho dúvida disso, né? Deus tem um projeto na vida de todos, ô Micael, não só na minha, mas na vida de todos aqueles que obedecem e aceitam o seu querer. Amém? Amém. Pastor, então, houve aí, né? O senhor passou por uma primeira mudança, pelo que eu estou percebendo. Aos 10 anos de idade, o senhor clamou, né? Eu imagino uma oração dessa. O senhor tirou força de onde não tinha, pedindo para um Deus que o senhor não conhecia, basicamente, conhecia muito pouco, né? Pedindo, olha, me tira dessa situação, se o senhor existe. E Deus logo em seguida lhe tirou, né, de lá do Nordeste, nessa situação lá em Pernambuco, em Recife, na cidade de São Caetano. E ele levou para São Paulo, né? Onde ali teria uma melhor condição, ou pelo menos a mínima condição de vida, né? Uhum. Porque do jeito que o senhor estava vivendo ali como uma criança, nem o mínimo o senhor tinha. Então o senhor foi ouvido.
né? Graças a Deus, entre 17 e 18 anos foi alcançado, né? Pela graça, como já disse, foi a melhor decisão que o Senhor tomou, amém por isso. E eu imagino, quando o Senhor falou de lá atrás, né, de que o Senhor não sabe como, né, eu também não tento imaginar como que o Senhor lembra disso, como que o Senhor viu isso, né, de morrer 3 vezes e, né, colocar a vela na sua mão, como o Senhor falou tudo. Não, você vai voltar porque você tem Você tem que você voltar. precisa voltar, você tem que voltar. Se você tem que voltar, se você precisa voltar, é para fazer algo, né? Ninguém vai recebe um direcionamento, ou melhor, ninguém recebe uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, se não tiver nada para fazer. Certo. Então eu acredito, né, sendo falho, acredito que o senhor precisava voltar, o senhor tinha que voltar para fazer alguma coisa. O senhor tinha uma missão nessa história, não é? Pronto. Aí o senhor aceita Cristo. Após a sua conversão, após o senhor ter aceitado, como que foi o processo, né? Até chegar aqui. Vamos com calma, né? Nós estamos falando ali já em São Paulo. Deus, ele começou a se revelar ao Senhor. Jesus Cristo começou a se revelar, porque as pessoas imaginam que a gente... claro, né? Houve um momento e vai haver um momento que você vai ter que entregar a sua vida para Cristo, publicamente, né? Fazer a tua pública profissão de fé, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Às vezes acontece, pastor, que a tua conversão ela é dentro de um quarto. Certo. É você e Deus, não é? É você e Cristo. Mas, logo em seguida, quando você tem a oportunidade, você quer falar para todo mundo. Olha, eu agora sou servo de Cristo. Ele me aceitou, né? Então, a gente quer botar para fora. Mas as pessoas imaginam que a mudança ocorre da água para o vinho, né? Não. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que existe um processo, há coisas que a gente tem que ir se desligando, tudo é com o tempo, né? Alguns demoram um pouquinho mais, alguns é realmente muito rápido. Eu quero saber, no seu caso, o senhor, a partir daquele momento, naquela igreja, qual foi a igreja? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Pronto, o senhor já passou ali a servir dentro daquela casa, daquele lugar? Como que foi a sua transformação? Bom, então eu quero contar, antes de contar para você, Micael, para os ouvintes também, serve Deus que vai ouvir, que quando eu aceitei Jesus, eu ainda tive outra labuta, da provação. Eu morava com a minha mãe e minha mãe odiava cristão, então já não foi fácil. Eu congregava em São Paulo, num bairro muito longe da minha casa. Os cultos, como os irmãos sabem, no Brasil acabam muito tarde. E aí até eu cheguei em casa, eu chegava muito tarde. E a gente morava no barraco, onde a porta era fechada por dentro, como se fosse uma corrente, e só abria por dentro. E eu chegava, irmão, literalmente meia-noite em casa. Porque era longe, ia pegar o ônibus, e quando eu chegava em casa, minha mãe dizia que eu não estava na igreja, que eu estava na bagunça. E não abria a porta. Quero dizer para vocês que muitas das vezes eu dormi na casa do pastor e outras vezes eu dormi na praça. E eu já tinha mais de 18 anos de idade. Já não era mais um menino. Mas eu nunca desisti de servir a Deus. Então, foi um processo muito difícil que Deus me ajudou, me deu graça. Às vezes, as pessoas aceitam Jesus e acham que vai ser um mar de rosa a sua vida. Você vai ter luta, labuta, vai ter levante, vai ter problema, mas você vai ter a presença e a graça de Deus que vai te ajudar a vencer tudo isso. Então, foi um dos obstáculos muito grandes que eu tive. Até eu literalmente engajar no ministério, já foi outro processo, né? Eu aceitei Jesus com a cidade que eu te falei, continuei congregando no Ministério Assembleia de Deus chamado Ministério Madureira, e depois em 1998, eu me batizei em 1992, em 1998 eu casei. 6 anos após a sua conversão, o senhor casou. Eu casei e hoje eu faço esse ano eu faço 26 anos de casado com a missionária Patrícia.
E Um grande abraço, né? A gente tem a oportunidade de conhecer a irmã, também está sempre lá conosco, missionária, sempre louvando, Sim. acompanhando esse varão valoroso dela aqui. Bênção de Deus. Um forte abraço, minha irmã. glória a Deus. E aí, assim que nós casamos, ô Micael, em 1998, praticamente quando nós voltamos da lua de mel, nós fomos dirigir igreja. Nós fomos auxiliar uma, que eu era o segundo co-pastor, e depois nós vamos dirigir subcongregação do Ministério de Madureira. E aí foi o processo, né, de a gente ser consagrado a diácono. Fui primeiro auxiliar, depois eu fui diácono, depois eu fui ao presbitério, depois eu entrei ao evangelista. Tudo foi um processo, né? E a gente veio caminhando, obedecendo ao Senhor e até ser consagrado ao pastorado. Muito interessante. O senhor subiu os degraus necessários, né? Porque eu imagino hoje, pastor, para você pastorear, para você cuidar de um rebanho, é claro, é necessário um preparo, é necessário um direcionamento, mas você também precisa conhecer todas as realidades da tua igreja, Sim. né? E quem é melhor para conhecer as realidades se é aquele que passou por todos os departamentos, basicamente, Sim. né? Desde a porta, né? Basicamente a pessoa, o obreiro vai começar na porta, né? Depois, como o senhor falou, tem passos, vai cuidar das crianças, ou seja o que for, diácono, presbítero, evangelista, para aí sim se tornar um pastor, né? Um líder maior da igreja. Mas, antes até de o senhor começar a entrar mais profundamente no ministério, o senhor também teve ali 6 anos, pelo que eu estou calculando aqui, de preparo, né? Até o seu casamento foram 6 anos. Só que, nesse período, o senhor estava firme na igreja, né? Sim. Nesse período, antes do seu casamento, depois da sua conversão, o senhor estava ali firme, se alimentando, aprendendo, se preparando, né, para começar, para dar início, né? E basicamente faltava ali, só esperar o senhor casar mesmo para jogar essa responsabilidade que é grande nas costas, né? Verdade. E aí o senhor começou, pastor, a cuidar de congregações. E o senhor sabia, o senhor já sabia, já sentia, antes mesmo de ser pastor, o senhor já sentia dentro do seu coração que o senhor ia ser usado dessa forma no ministério? Ou isso nunca foi um desejo? Eu confesso para você, Micael, quando eu tinha 18 anos de idade, que eu ouvi a palavra, o meu maior desejo, irmão, sempre foi pregar. Eu olhava os pregadores pregando, eles abriam a Bíblia assim, de uma maneira rápida, eu ficava impactado com aquilo. Eu falava assim, Deus, eu quero ser usado como esses homens são usados. Eu nunca desejei ser pastor, eu nunca desejei ser um missionário, eu nunca desejei cargo nenhum, mas eu desejei pregar. Isso estava no meu coração. E eu sentava ali, não era batizado com o Espírito Santo ainda, com essa idade de 18 anos que eu aceitei Jesus, tá? Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 25, 24 anos, mais ou menos. Mas o meu desejo era muito grande de pregar essa palavra. Eu amava e amo ouvir uma boa palavra. Eu sou assim, fã, vamos usar essa palavra, né? De ouvir a palavra de Deus. Então, meu desejo sempre foi esse. Mas mal sabia eu que Deus tinha muito mais para a minha vida, para glorificar o nome dele, né? Então, o meu desejo sempre foi pregar essa mensagem. É claro, Micael, que a gente teve um processo de aprendizado. A gente acha assim, mas você já foi para o pastorado e tal. Irmão, demorou muito. Eu tive que estudar muito. Eu sou professor de teologia, pela graça de Deus, como eu te falei. Já formamos mais de 70 obreiros. Desses são pastores que são consagrados hoje. Então, Deus me chamou para ensinar, para pregar. Deus me deu o dom, que o dom é para a igreja, não é para a gente, é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, irmão, não é para a gente querer ser ou aparecer. É o nome de Jesus que sempre vai ser glorificado. Os talentos que nós recebemos não é para a gente ser estrela, é para a gente ser servo, garçom, servir. Quando a gente tem essa mentalidade que nós recebemos os talentos para servir o rebanho, a gente glorifica o dono que é o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então,
houve um preparo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, sim, recebemos a graça, os dons de pregar a palavra, que era o que eu mais desejava, sim, só que daí eu não fiquei de braços cruzados, Micael. Olha, eu recebi o dom, eu agora recebi o dom da ciência, da palavra, então tá uma maravilha, não. Eu fui... Não guardou para si. Não, eu fui me preparar. Então, imagina, eu sou fã de Bíblia. Então, toda a Bíblia que surgia de estudo eu comprava, você não tem ideia. Eu, no Brasil, eu tinha um quarto que era lotado de livros, a minha biblioteca. Eu passava, irmão, eu vou contar para vocês, eu passava a noite de vigília de leitura da palavra. Eu me dediquei mesmo. Eu comprei os melhores livros que existem, os melhores dicionários que existem, enciclopédia que existe. Eu fiz 4 cursos de teologia, formei nos 4. Então eu me preparei literalmente, eu afiei realmente a ferramenta, sabe? O dom que Deus me deu. Eu não fiquei parado aí, pegar a Bíblia para ler, vou pregar amanhã, vou ler ela hoje, não. Eu já vinha comendo mesmo. Eu sou aluno de escola dominical. De EBD. Essa é minha escola, sempre eu estava lendo, não faltava, eu nunca faltava, só se não desse, culto de ensino, eu nunca faltava. Porque a minha base foi a palavra. A minha base é a palavra. Então isso fez muito bem para o meu ministério, para o meu crescimento. Eu acho que todo pastor, todo obreiro precisa ter essa base, é a palavra. Ele tem na base da palavra, conhecimento da palavra, praticando a palavra com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele a gente não é nada, a gente vai longe. E sempre focando que o alvo, a glória e a honra é para Jesus. E ele não divide com ninguém. Nunca dividiu, nunca vai dividir. Então, se a gente tem esse espírito que a gente tem que dar toda a honra, esse trabalho que está sendo feito aqui é para a honra e glória de Jesus. Não é para a gente querer se aparecer, é para a gente glorificar aquele que nos chamou. Amém. É verdade, meu pastor. Então chegou o momento que o senhor estava cuidando já como, não sei se é essa palavra, como segundo pastor, né, auxiliar. A primeira igreja foi. Pronto, como auxiliar. Depois não. E aí chegou o grande dia que eu acredito que o senhor tenha guardado isso, né? Da sua primeira igreja, realmente, que o senhor pastoreou diretamente, ainda em São Paulo. Madureira. Também no Ministério de Madureira. Pastor, mas vendo onde o senhor está hoje, nós já falamos aqui da Suíça, falamos da Assembleia de Deus Chamados para Servir, a Associação Cristã, que tem sede ali na Suíça, a qual o pastor Rosalvo Monteiro pastoreia, né? Aos domingos, aos sábados também, não é? E como que foi? Hoje o senhor está aqui, né? Hoje o senhor está aqui em Portugal, tem ministério na Suíça, outrora o senhor estava em São Paulo, ali também trabalhando na obra, também à frente de igreja. E esse passo, porque é diferente, eu costumo dizer, é diferente. Para nós, eu vim do Brasil, né, para Portugal, profissionalmente, né, eu não estava envolvido com nenhum ministério, meu pastor, não estava envolvido com o ministério. Confesso a vocês que eu não estava preocupado com isso. Eu sabia sim que aonde eu chegasse, eu ia procurar uma igreja para servir, para fazer parte, para ser membro. Mas, infelizmente, eu falo até isso sem orgulho, que eu não me preocupei. Dizer assim, eu estou aqui no Brasil, eu tenho que ir para Portugal, mas eu tenho que fazer isso, aquilo lá, como servo de Cristo. Não, eu me preocupei em quê? Vou levar minha família, vou preparar o dinheiro da passagem, vou preparar o dinheiro da renda, e isso, o dinheiro para me manter no primeiro mês, e vou procurar trabalho. A minha preocupação era essa. Certo. Eu tenho certeza que a sua não foi. Quando chegou a ideia para o senhor, ou o chamado, como que foi para dizer assim, olha, eu não te quero mais no Brasil, eu vou te usar em uma outra nação. Como que foi isso, pastor? Micael, eu já disse que nós dirigimos as 4, 5 igrejas, né? E das últimas que nós dirigimos, Deus falava assim que tinha uma obra muito grande nas nossas vidas e que um dia ia levar nós embora, mas nós não sabíamos para onde. Mas nós sabíamos que um dia nós ia embora. Eu era taxista em São Paulo, Micael. Eu tinha um bom trabalho,
nós temos aí na nossa casa, tinha tudo mesmo que uma casa precisa. A gente tinha, nós estávamos no ministério grande, que é Madureira, né? E um dia Deus me deu uma visão, disse assim para mim, olha, você vai para o ministério menor. Eu confesso que eu não quis sair do ministério que eu estava, até porque eu aprendi a ser, irmãos, eu nasci em Madureira, e essa foi minha escola, foi Madureira, né? Sempre congreguei em Madureira. Quando Deus falou que eu ia para o ministério menor, eu guardei aquilo no meu coração. E a gente continuamos no ministério Madureira. Não queria. Não, pode ser. Só que, irmão, olha que interessante. O meu coração sempre foi um coração missionário. Mal eu sabia, mas sempre foi um coração missionário. Na igreja que nós congregava, que inclusive é o Santo Elias ali em São Paulo, nós tinha um grupo, o Micael, que quando acabava o culto, nós saíamos para evangelizar. E nós ficávamos evangelizando até 1 da manhã. Todo sábado nós evangelizávamos. Ok. E era uma benção. De manhã, consagração, escola dominical. E aí Deus me deu uma oportunidade, junto com um grupo de irmãs missionárias todo, de nós fazermos missão em Minas Gerais. Então eu pegava o meu carro, eu tinha um carrinho lá, nós juntava nesse carro, colocava cesta básica, roupas, e nós ia evangelizar um povo lá em Jequitinhonha, Minas Gerais, é um lugar pobre. Então nós fazíamos isso 2 ou 3 vezes por ano. Como que era a arrecadação? Não era o ministério que ajudava, as irmãs arrecadavam roupa, levavam para o bazar, vendia aquelas roupas e com dinheiro a gente gastava com a alimentação que nós ia, era um bate e volta. Ô Micael, nós saía de São Paulo da meia-noite e andava a noite toda dirigindo, o dia inteiro para chegar à noite do outro dia em Jequitinhonha. 24 horas dirigindo praticamente, de viagem. Dormia à noite, de manhãzinha levantava, ia evangelizar, falar do amor de Deus, entregar a cesta básica, entregar a roupa. Aí acabava o evangelismo, à noite pregava na igreja, saía e voltava para São Paulo. Mais um dia voltando. Era assim. Então era muito cansativo. Então, e eu fazia com muito amor isso, nunca imaginei. Um dia eu estava em Jequitinhonha lá, eu e minha esposa, e nós achamos que era ali que Deus ia nos levar, porque Deus falou que ia nos levar embora. Nós estávamos ali. E um certo dia, teve uma oportunidade, nós conhecemos uma missionária que congrega no Ministério Assembleia chamado Para Servir, que é a nossa sede, nós somos ligados lá com o nosso pastor Juninho, que é lá em São José do Rio Preto, Ministério Assembleia de Deus chamado Para Servir. Nós recebemos um convite de Deus, realmente, aí eu voltei na direção que Deus falou, você vai para o Ministério Menor. Foi a minha saída de Madureira para congregar na Assembleia de Deus chamado Para Servir, que é em São José do Rio Preto. E foi de São José do Rio Preto, a Assembleia de Deus chamado Para Servir, que junto com o nosso pastor presidente, nos levou nós para uma obra que os irmãos começaram, uma igreja começou, um povo começou, pedindo um pastor lá na Suíça. E mal sabia que nós iríamos sair de lá para ser o pastor na Suíça. Foi assim a nossa ida. Mas houve um processo muito grande de sair do Ministério X e entrar no outro ministério. E foi muito difícil porque a gente tivemos que deixar tudo. Tudo. Quando fala assim, tudo é tudo. Nossa casa, nossos bens, em prol de um chamado. Sim. E imagino não só os bens, né, como o senhor falou, os bens materiais, mas deixar ali toda a membresia, a amizade que o senhor, né, durante tantos anos com os teus irmãos ali em Madureira, né, aquele relacionamento que a gente sabe que existe dentro da igreja, sim, né? Esse relacionamento, como o senhor mesmo falou, de terminar um culto e evangelizar e tudo isso, eu acredito que tenha sido um primeiro momento muito doloroso, né? Mas o senhor estava debaixo de um direcionamento, de um chamado, de uma missão. Até agora mesmo, há pouco o senhor tocou no nome missão, né? Vocês tinham uma missão de sair de lá, de São Paulo, para ir para Minas Gerais. Eu calculei 3 dias, um de ida, um de trabalho, um de volta, né? 3 dias e o trabalho continuando. O trabalho não só na igreja, mas também o seu trabalho secular, né? Da sua vida que o senhor tinha também. Então, realmente não é fácil. E
como missionários, eu acredito que vocês foram realmente muito usados ali naquele lugar. Não só ali, onde vocês levavam a palavra, Deus ele ia abençoando, ia mostrando, né? Ia abençoando principalmente vidas que recebiam, né? E pronto, chegou o momento de mudar para a Suíça, né? Cuidar de um ministério na Suíça. Deus confirmando duas coisas pelo que eu estou vendo, né, pastor? Confirmando que vocês iam para longe, né? Ia te tirar dali realmente. Imagino que o senhor não imaginava que era tão longe. Sim. Né? Né? De repente mudar para o Rio de Janeiro, para o lado, né? Que é longe também. Ou 3 dias viajando para chegar lá em Minas, sei lá. E também lhe mostrando que o senhor precisava voltar. Lembra do sonho que até hoje o senhor não sabe explicar muito bem como é que foi essa visão que o senhor teve, né? Mas que o senhor precisava voltar. Eu tenho certeza que aquela palavra martelou ali. Precisava porque o senhor tinha uma missão. E pronto. Como que foi, meu pastor? É muito diferente. Eu ouço falar um pouco da Suíça, né? Principalmente agora que a gente está aqui na Europa, mas é um país muito fechado, né? É um país que eu, até vendo na Segunda Guerra Mundial, eles quebraram os próprios acessos às pontes para se isolar, para não se misturar, para não, como diz a história, não quero guerra com ninguém, briga com ninguém mexe comigo, mexe com ninguém. Mas eu também vendo alguns vídeos de lá, eu vi que até o cachorro lá, eles acabam fazendo uma cirurgia no cachorro, para o cachorro não latir, para não incomodar, né? Até certo horário, se eu não me engano, depois das 10 da noite você não pode nem dar descarga na sanita, né? Então é uma cultura totalmente diferente da brasileira. Sim. Muito, muito diferente. Evangelizar na rua, eu imagino, quero que o senhor diga, é possível fazer algum tipo de evangelismo? Como que foi o choque cultural a primeiro momento ali? Micael, uma das dificuldades que nós missionários temos é com a língua, né? O primeiro choque foi com a língua. Porque mal a gente fala português, não, e ainda fala errado, vamos dizer assim. Imagina falar o alemão. O alemão não entendi nada, né? É muito difícil falar alemão, né? Então esse foi o primeiro choque, foi com a língua e com o frio. Porque nós somos um país tropical. Eu gosto do frio, mas o frio de lá é realmente castigante. Exagerado. Então, imagina, nós somos um país tropical e vim para cá, por frio. Acima de tudo, a obediência ela traz bênção e traz conforto para a gente. E Deus vai dando graça para a gente estar lidando com toda a situação que o país que nós estamos tem, né? E você tem que ter amor a Deus e amor às vidas. Porque quando você tem amor a Deus, amor às vidas, você não olha pelos obstáculos que vai ter. Você olha para Cristo que vai te socorrer, que vai te ajudar. E quando nós chegamos lá, que nós vemos toda essa dificuldade e muito mais mesmo, não vou entrar em detalhe, o vídeo pode ficar grande, que a gente sofreu e sofre, nós saímos do Brasil para a Europa para sofrer. Essa é uma realidade de um missionário que ama a obra. Eu não estou dizendo esse missionário que vem para cá para ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa qualquer, ou porque o coração dele está em outro caminho. Mas o missionário que tem a chamada para ganhar alma é sofrer. Não é fácil. Na parte de evangelismo, eu vou falar da Suíça, muito mais difícil ainda. Porque quando a gente vem do Brasil, a gente vem com uma cultura que nós pode gritar, que nós pode falar alto, e todo mundo está acostumado com isso, né? Que é a nossa cultura. A gente pode entregar folheto na rua, parar a pessoa para evangelizar. E quando a gente chega aqui na Europa, eu vou falar da Suíça, principalmente, nós temos barreiras políticas, barreiras que foi colocado para que a gente não atrapalhe o ir e o vir das pessoas. Então você precisa saber lidar com toda essa situação para poder evangelizar. Então foi e é. Só para os irmãos terem uma ideia, para a gente marcar evangelismo na rua, nós precisamos ir como fosse numa prefeitura, vai na prefeitura, marca o dia, paga por isso, para um local X, no dia X, no horário X, você está lá, com um folheto em cima de uma mesa como essa,
e para evangelizar. Porém, você não pode parar as pessoas. Elas que têm que vir. Elas têm que vir até você. Não. Então é muito difícil. Então nós fazia o quê? Para chamar a atenção, colocava uma bandeira lá do Brasil, ou a bandeira da igreja também, colocava bolos, salgados brasileiros e colocava uma caixinha voluntária ali. Não pode vender, porque o alvo é evangelizar, mas era o meio que nós encontrava para chamar as pessoas, para as pessoas virem ouvir a palavra de Deus. E poderia tocar, então nós tocava, cantava, passava sempre brasileiros que parava, já foi pessoas da nossa igreja por evangelismo, mas a dificuldade nossa de evangelizar dentro da Suíça, dentro da Europa, que eu acredito que em Portugal também não é fácil, é essas barreiras que a gente tem, que a gente encontra, né? E Deus vai dando estratégia para que a gente possa saber lidar e trabalhar. Eu não posso trazer o sistema do Brasil para a Suíça que não funciona. O Brasil é o Brasil, que tem um sistema maravilhoso, uma liberdade maravilhosa, mas eu não encontro isso ainda dentro da Suíça. Então umas barreiras muito grandes que nós missionários tem para evangelizar. E o mais difícil é que as pessoas permaneçam na casa de oração. Eu imagino, pastor. Nossa, quer dizer então, é porque no Brasil, como a gente já falou, aqui a gente consegue pegar um folheto, temos até aqui um folheto da Assembleia de Deus ali, Missão Portugal, do Ministério Madureira também, do nosso pastor Marcelo, que esteve aqui, deixou essa lembrança, né? Ele entrega, né? Eu tive a oportunidade também de estar fazendo evangelismo também na rua aqui, entregando panfletos, folhetos, né? Com cartazes e tudo, foi bênção. Mas aqui eu já sinto uma dificuldade muito grande, aqui a gente já tem essa dificuldade. E vendo que não é nada próximo da dificuldade que vocês têm ali, naquele lugar. É porque, perdão, Michael, à vontade. No senhor, tá, desculpa. Michael, o que acontece com a Suíça? Ela é um país que ela é muito organizado, então tudo é multa. É um país muito educado em todos os sentidos. Eles ensinam os cachorros, ensinam as crianças, ensinam tudo direitinho para que todo mundo obedeça. Quando não se obedece, é multa e outras penalidades maiores. Né? Só para você ter uma ideia, nós um culto lá, nós esquecemos uma janela aberta e o som foi para fora. Foi questão de poucos minutos a polícia bateu lá. Bateu e mandou fechar porque não pode fazer barulho, não pode gritar. Então a cultura suíça, para ela se misturar com a cultura pentecostal, ou vamos dizer assim, brasileira, ou portuguesa, enfim, com o Pentecostes, tem que ser uma transformação muito grande, porque eles estão acostumados com silêncio. E nós somos um povo barulhento. Então você imagina, isso é uma dificuldade que a gente tem. Para nós ganhar um nativo suíço lá e ele permanecer conosco, para se acostumar com o pentecostal, essa é uma obra grande de Deus, senão ele não fica. Tá? É a cultura deles, a gente tem que entender que eles são assim, então orar para que Deus use de misericórdia e traga e salve. Mas normalmente, aonde eles vão cultuar, é muito tranquilo, sossegado, sem barulho. O suíço odeia barulho. Então imagina, nós somos pentecostais, é impossível, irmão, você que é pentecostal, não dá um glória, não dá um aleluia. Não é verdade ou não? Sim. Então, isso... Está enraizado. Pois é, então, essa foi uma da dificuldade que a gente teve que tentar aprender para amenizar um pouco. É claro que quando a presença de Deus vem, a gente não consegue amenizar, né? Quem somos nós para segurar a glória de Deus, tá Exatamente. Bom? Foi uma das dificuldades que nós missionários temos quando viemos para a Europa, não somente na Suíça. Amém. Então, pastor, o senhor vê tudo isso que Deus fez na sua vida, né? Esse chamado, essa transformação, né? Ele tirou de um lugar, primeiramente, ele tirou daquela cidade de São Caetano, né? Quando criança, e tendo passado aquela dificuldade, o senhor clamou, ele escutou, né? E toda essa questão desse sonho, desse momento, tudo Deus sempre trabalhando, sempre lhe mostrando que ele estava na sua vida, né? Que ele estava no controle, né? Que ele criou situações, circunstâncias, certo? Mas para que o nome dele fosse glorificado. Eu vejo dessa forma.
E vendo tudo isso hoje, eu acredito que o Senhor tem essa certeza de que o Senhor tem uma missão nesse lugar. Não só na Suíça, mas como nessa terra, né? A sua vida, ela existe para fazer uma missão. Certo. Amém por isso? Amém. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, como pastor, né? Uma pessoa com 32 anos de sendo alimentada, buscando 32 anos de evangelho, gostaria que o senhor compartilhasse conosco, com quem está nos vendo, qual que é a missão, pastor? Baseado em tudo que o senhor já viveu, em tudo que o senhor já leu, em tudo que o senhor já estudou, falando aqui com um teólogo, com um professor, qual a missão da igreja hoje? Eu não estou falando da igreja ômega, eu não estou falando da igreja chamados para servir, eu estou falando da santa igreja que a Bíblia fala, né? Qual que é a missão dessa igreja? Micael, não dá para falar da missão da igreja sem falar da missão do nosso Jesus. E eu acho que primeiro de falar da missão da igreja, eu prefiro falar da missão de Jesus. A missão de Jesus foi expiatório. O que é expiatório? Pagar uma dívida que a gente tinha. Caríssima. Você entendeu o que é isso? Então ele expiou-se, ele pagou na cruz do Calvário. A missão de Jesus ela é muito mais tremenda, muito mais forte, muito mais eficaz do que a nossa missão. A nossa missão é muito fácil, a missão da igreja. Que a missão maior foi do nosso Rei dos Reis, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, qual foi a missão de Jesus? Antes de falar da missão da igreja, foi esvaziar-se, deixar sua glória, entrar no ventre de uma mulher, nascer, sofrer e morrer na cruz. É a missão de Jesus. Então não dá para dizer a nossa missão, a missão da igreja sem falar da missão do rei. Isso é precioso, sabe? Então a gente tem que ver que todo missionário, que ele acha que o seu cargo, que você está passando é luta, olha para a missão de Jesus. Essa é luta. Essa foi sofrida. Porque uma coisa é você sofrer porque você merece. Outra coisa é sofrer porque você não merece. Então ele não merecia. Ele não tinha culpa de nada. Então ele sofreu para pagar os meus pecados, o seu pecado. Então a missão maior é de Jesus. Quando ele ressuscita, aí sim, aí ele dá uma missão para a igreja. Aí é nessa que nós temos que focar. Mas nunca podemos dizer que a nossa missão é pesada. Não é pesada. Quando se faz com amor, não é pesada. Quando faz de qualquer jeito, é pesada. Mas quando se ama o dono da missão maior que foi feito, foi ele, aí se torna uma coisa leve. E aí a gente vai o quê? A missão da igreja é pregar, é batizar, é evangelizar, é servir a Deus. Então, a minha missão é servir ao dono da igreja, servir de corpo, alma e espírito. É ensinar, é estruturar as ovelhas e formar discípulos para dar continuidade ao dono da missão maior. E aí nós não estamos sozinhos, porque o dono da igreja mandou o seu amigo cuidar de nós, que é o Consolador. Então, o maior missionário é o Espírito Santo. Não tem outro. Porque ele vai onde a gente não vai. Ele mexe onde a gente não pode mexer. Ele comove as pessoas. Ele veio convencer o mundo do juízo e da justiça. E isso é importante. Então, todo missionário tem que ser direcionado pelo maior missionário chamado Espírito Santo. Quem chama para ser missionário, convocado para ser missionário, é o Espírito Santo. É ele que chama. Então, qual é a minha missão da chamada pelo Espírito Santo? É pregar. Porque quem cuida mesmo da igreja não é o pastor, é o Espírito Santo. Quem se preocupa 100% da minha vida, da sua vida, não é o pastor da igreja, que também tem problema, nós temos problema também, mas o Espírito Santo sim. Não esquece, é perfeito, não me larga, não me abandona, é advogado, é fiel,
é conselheiro, é amigo. Ele está sempre ali. Então, a minha missão nunca vai chegar, Micael, na missão de Jesus. A minha missão nunca vai chegar na missão do Espírito Santo. Qual que é? É convencer o pecador. Então eu abro a minha boca, eu prego a palavra, mas quem faz a obra é o mundo espiritual, que é o Espírito Santo com o poder da sua palavra nos corações. Então se o nosso foco é, e realmente nós amamos a Deus de verdade, a gente leva a missão dada, que é pouquíssima, que é fraquíssima, para a missão maior que foi do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. É claro, irmão, que a gente vai passar por luta, por tribulações, e Deus sabe até onde a gente aguenta, mas quando a gente não aguentar, a graça de Deus chega para nos ajudar. Como Deus levantou Simeão para ajudar Jesus na cruz, para carregar, Deus sempre vai levantar alguém para orar pela sua vida, Micael, pela minha vida e pela sua vida que está nos ouvindo aí também. Porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus vai ser realizado. E a ide de Jesus é uma ordem. Por que é uma ordem? Porque todo o poder está na mão dele, quem manda é ele. Então ele manda aí. Quando ele fala assim que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ninguém pode parar essa chamada, esse id. É claro que nós vemos para a Europa há muitas barreiras, mas através da oração, através do evangelismo, Deus vai derrubando muralhas e o evangelho vai avançando devagarinho. Nem que seja no passo da tartaruga, mas ela anda. Ela não pode parar. Nessa manhã, escuta o que eu vou lhe dizer, você que está nos ouvindo esse podcast, não pare, porque você acha que sua missão é pesada. Não é pesada. Porque tem alguém te ajudando. Toda estratégia para a gente ganhar alma, pregar, evangelizar, vem do missionário maior chamado Espírito Santo. Tudo que você faz, você acha que esse projeto podcast aqui veio da cabeça do Micael? Não, veio do Espírito Santo. Todo trabalhar na vida daquele que se entrega a Deus de verdade, o Espírito Santo vai abrindo portas, caminho, estratégia para a gente simplesmente levar o nome do maior expiatório, do maior sofredor, que é Jesus. Então eu acho isso importante. O foco de um missionário, Micael, é almas. Igreja não é para a gente andar com ela com brincadeira. Igreja tem um dono. Nós somos pastores que estamos debaixo de uma autoridade maior, mas nós não somos dono. Nunca vamos ser dono de igreja. É o maior erro quando um pastor acha que é dono. Ele tem que fazer o que ele quiser com a igreja. Nós não somos dono de nada. Nós fomos chamados para direcionar, auxiliar a noiva nos 5 ministérios. Que são os 5 ministérios que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Apóstolo, profeta, doutor, evangelista e pastor. Fomos chamados. Aí o dono da igreja dá os dons para esses 5 ministérios. Para que a noiva cresça. Ela cresça na graça e no conhecimento e tenha a perfeição de Jesus. Quando a gente for perfeito, irmão, o céu é o nosso lar final. É a nossa casa, que é o céu. Lá está escrito lá, que a nossa casa é o céu. Então, quando eu vejo assim que fala a missão, eu vou falar. A primeira missão não posso dizer da missão que foi feito maior, que foi o rei. Então o rei é tudo, irmão. Você tem ideia do que é se esvaziar? Você tem ideia do que é aprender aquilo que ele nunca aprendeu a obedecer? Por que aprendeu a obedecer? Porque ele mandava e manda, irmão. Ele não obedecia a ninguém, mas ele aprendeu a obedecer. Quer dizer, sofrer na cruz todos os pecados por mim e por você. Você tem a ideia, o amor maior que ele tem por nós. Abrir mão, né? Abriu mão da sua glória. E muita da gente quer parar por tão pouquíssimas coisas, Micael. Tão pouco, a gente quer parar, chutar o balde. A gente tem que chutar o balde de nada. A gente tem que ficar com aquela palavra que Paulo recebeu para Jesus, falar assim, a minha graça te basta. Quando você reclamar, a minha graça te basta, porque o que Deus fez e vai fazer por você, é só você ficar no seu canto, ou dar obediência, e deixar que o vento do Espírito vai soprando, vai te orientando, vai abrindo porta onde não tem.
tudo tem um processo. Então, o chamado da igreja de missão é servir a igreja. O meu chamado de missionário é servir a igreja. Quando eu tenho essa visão de servir, irmãos, você anda 1 légua, meia légua, 2 léguas e você não reclama, irmão, porque você está indo para servir. Então, saímos do Brasil para vir para a Europa. Fazer o quê? Continuar servindo ao dono da igreja que estava lá e está aqui. Eu não posso me iludir com a Europa que é bela, eu não posso me encantar com as riquezas que essa Europa me oferece. Eu tenho que me encantar e continuar carregando, porque, posso dizer uma coisa? Nós somos vaso. Escute. Que tipo de vaso você? Eu não sei. Pode ser de ouro, de prata, de barro ou de pau. Mas lembre-se de uma coisa. O sucesso de um vaso não está no vaso, mas está naquilo que ele carrega. Se eu transporto a glória de Deus, o meu ministério só vai ser bem sucedido por causa da glória de Deus que está na vida do vaso. Essa é a diferença. Todo ministério só cresce se tiver a glória. E a glória é de Deus. Quem cura é Deus, quem batiza é Deus, quem salva é Deus, quem enche a igreja é Deus. Quem dá crescimento é Deus. Então, eu aprendi que eu sou só um vaso, que estou transportando a maior beleza dentro de mim, que é Jesus, o Espírito Santo e essa palavra. O vaso tem que carregar essas 3 coisas. Percebeu? Quer dizer, o vaso carrega Jesus no coração, palavra no coração e o Espírito no coração. É vaso. Todo o sucesso da minha vida, da sua vida, não se esqueça, não é o vaso, mas é a glória na vida do vaso. Por isso que quando ele gritou, desesperado, que alguém gritou, e aí ele caiu para trás porque disseram, tomaram a arca, e a arca representava a presença, a glória. Ele não ficou preocupado que os filhos tinham morrido, ele ficou preocupado com a arca. Então, nesse lugar chamado Europa, o que eu preciso me preocupar é a glória de Deus na minha vida. É a presença de Deus na minha vida. Porque com a presença nós atravessamos o Mar Vermelho. O Mar Vermelho só abriu por causa da presença. Atravessa o Jordão, só atravessa o Jordão por causa da presença. Você entendeu? Com a presença de Deus, entra Sadraque, Mesaque e Abednego, porque a 4ª pessoa já está lá, é a presença. Com a presença de Deus, você só dorme no monte de leão se tiver a presença de Deus lá. Daniel dormiu, porque estava o anjo lá, é a presença. A igreja de Cristo precisa aprender que aonde nós tomamos o nosso pé é terra. A Europa é terra, irmão. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E todos os moradores estão na terra. A terra é redonda, não é quadrada. Quadrada vai ser a cidade. Que é outra história. Mas nós somos uma terra redonda, que somos direcionados pela presença de Deus para cumprir a nossa missão. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente permanecer íntegro, reto e sincero. Se eu, missionário, nós missionários e pastores, manter essa integridade dentro de nós, a gente continua levando a semente como ela é. E vidas vão se render aos pés de Jesus, que é o dono de todas as coisas. É verdade, pastor. É incrível, né? Quando a gente fala da pessoa de Jesus Cristo, né? Tentar imaginar. Ele abriu mão de toda a sua glória, né? Para sofrer, sabendo que ele ia passar aqui, né? Eu fico imaginando, sabe, pastor, o que seria de nós? Eu estava conversando ontem, inclusive, com um outro pastor, disse assim, você já pensou, não iria acontecer porque ele não iria falhar, mas vamos pensar, já pensou se Cristo no meio da caminhada ele tivesse desistido? Porque Cristo tinha uma missão, Sim. Né, que era nos redimir, né, nos justificar do pecado, né, nos lavar com o seu sangue. Mas ele sentia a dor que a gente sente, né? Quando esteve aqui na terra, ele sentiu fome, sentiu sede, né? Ele sentia o que eu sinto, né? Mas ele não pecou. E aí, naquele momento que ele estava no Monte das Oliveiras, quando ele foi buscado, que ele foi traído ali por Judas,
E os soldados começaram a levar ele começou a ser esbofeteado, cuspido, né? Levou as chicotadas com aquele azogue, com aquele negócio que tinha nas pontas ali, pontas de osso, de ferro, que era mesmo para ferir, para moer, né? A palavra mesmo diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? É isso que Isaías já tinha dito antes. Pastor, imagina, e ele ainda sabia que o pior ainda estava chegando, que era o tempo que ele ia ficar agonizando ali naquela cruz, né, sendo pregado. Então, olhando com o olhar humano, diz assim, já pensou se no meio de tudo que estava acontecendo, sendo ainda, além de tudo, sendo insultado, né? Sendo insultado, as pessoas gritando, né, esse aí que era o Cristo, né? O ladrão o rapaz que estava na cruz sendo crucificado também, um deles dizendo, não és tu que és vivo, salva-te, né? Sendo a pior coisa que tem, é um insulto, né? Ele podia ter dito assim, olha, já tá bom até aqui, não quero mais, já chega, né? Mas não, ele aceitou pagar o preço, ele aceitou levar aquela missão até o fim e ele teve êxito, né? Amém por isso. Falando da missão da igreja, que é tudo que o senhor trouxe de uma forma rica aqui, se a igreja hoje ela não tiver esses dois passos, não adianta, né? Se a igreja não tiver direcionada hoje pelo Espírito Santo, não adianta dizer que é uma igreja ou simplesmente as pessoas se reunindo. É muito mais do que isso, né, meu pastor? É muito mais do que você estar, seja no domingo, seja numa quarta, o dia que for, dentro de um local, né? Louvando, lendo a palavra, né? Não é só isso, é lindo, é muito bom buscar a presença do Senhor, é muito bom ler a palavra, mas não é só isso, né, meu pastor? Existe sim uma grande responsabilidade para a igreja, né? Que é de levar essa palavra. Como o senhor disse, a nossa responsabilidade é pregar. Quem vai cuidar é o Espírito Santo. Às vezes a gente tem medo, né? Tem uma pessoa ali que, sei lá, de repente você olha para ela, vê ela com a cara fechada, vê que ela não vai até dar uma resposta para a gente. Sim. Mas a gente vai lá e fala assim, olha, Deus ama você, Jesus te ama, tudo. E a gente imagina que aquilo ali não surtiu efeito nenhum. Mas não, o Espírito Santo, ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando, pode ser daqui 1 hora, daqui 1 dia, 1 ano, 10 anos, mas 1 hora aquela semente, ela pode brotar, né, pastor? Então, o senhor fique à vontade, se o senhor quiser ler alguma passagem, dar mais algum exemplo, fique à vontade para compartilhar com a gente. Eu vejo, o Micael, que o trabalhar do Espírito Santo é santificar a igreja. E o maior problema nosso é a gente ir para casa. Primeiro que a igreja, Jesus trata como casa de oração. Casa de oração. A igreja é a casa de oração. E se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, por que nós temos que ouvir a palavra de Deus ser direcionada pelo o Espírito? Porque quem conhece os corações dentro da igreja é o Espírito Santo. E sabe aonde está o problema ou a sujeira. São duas coisas, diferentes, mas são. Então, quando a gente entrar na casa de oração, você vá com uma mente que o Espírito Santo precisa santificar sua vida de dentro para fora. Porque a Bíblia fala assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu vejo que nós temos que continuar pregando e as vidas precisam ouvir a palavra e se arrepender de verdade. Nós temos uma base que a gente lê muito em Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lê é muito bonito, mas colocar em prática é vitória, é bênção. Então, o que Deus quer de nós? Arrependimento, convenção, que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não tem ninguém perfeito, do altar ao porteiro, do porteiro ao altar. Tem todos que precisam da santificação. E a santificação ela vem pelo poder da palavra, do sangue de Jesus e do Espírito Santo. Então a gente entra na igreja e vai nos banhar. Para que nos banhar? Porque estamos sujos.
Por que você toma banho? Por que você lava a roupa? Porque está sujo. E nós estamos num sistema mundano. Nós não estamos ainda com o corpo glorificado, Micael. Nós precisamos tomar banho. Banho do quê? Da palavra. Banho da presença de Deus na nossa vida. Para limpar a nossa mente maliciosa, pecadora, falha. Então, constantemente nós precisamos de banho, que é a palavra de Deus dentro de nós. E o Espírito Santo que faz esse papel. E nunca, jamais vamos rejeitar a mensagem que está sendo pregada. Se nós formos para a igreja, Micael, a igreja, vamos dizer que a igreja da Europa, se ela fixar o coração dela na prosperidade, na riqueza, na matéria, ela está indo por um caminho maligno, caminho muito errado. Porque o nosso caminho não pode ser isso. Até porque o caminho é estreito, a porta também. Não tem duas portas, é uma porta só, que leva nós para o céu. A segunda é o inferno. E aí Deus está nos levando nós num caminho estreito para quê? Para santificar a nossa vida. Esse é o papel do Espírito Santo. Que a expiação já foi feita, como eu já disse aqui. Jesus já pagou no cruz do Calvário a maior dívida que a gente tem, certo? E aí o papel do Consolador é lavar a noiva. Para que a noiva não esteja nua, sem roupa espiritual, quando a noiva vier. E aí a gente tem uma base, Micael, que quando nós pegamos em Mateus capítulo 25, a gente vai ver 5 que tem o quê? Que tem azeite e luz. E 5 que só tinha luz, mas não tinha azeite. E o azeite acabou. Conclusão de toda essa história. Quando Jesus voltar, eu preciso ter luz e ser sal. Aonde eu pôr a planta do pé, tem que resplandecer a glória de Jesus na nossa vida. Então, hoje temos culto. Quem vai estar lá? É uma das preocupações, né? É um pastor X, de renome X? Isso é um mau erro que a gente pensa. Quem está lá? O Pai. Quem está lá? O Filho. Quem está lá? O Espírito Santo. Com o quê? Com a palavra, para nos banhar, para nos lavar. Esse é o nosso alvo. E eu vou ler aqui algo que eu acho importante, já que você me deu a oportunidade de você ler, para você ver que realmente a coisa é muito séria. Vamos ver aqui em Efésios, deixa eu ver, 5, aqui. Efésios 5, 26. Olha o que diz. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Você percebeu o trabalho do Espírito Santo? Então eu preciso tomar banho constantemente, porque eu me contamino no olhar, no pensar, no imaginar. A gente se contamina e se suja. E essa sujeira, o papel de limpar é o Espírito Santo. Então, se você estiver tomando banho, nós estamos tirando toda a sujeira do corpo. E como é que vai tirar a sujeira da alma? É o Senhor. Então, é isso. Uma igreja se abre e vai crescer se estiver estruturado na mensagem e na direção do Espírito Santo. Vou repetir, você sabe disso. Placa, ministério não salva. É para identificar onde eu congrego e que autoridade eu estou sendo direcionado. Porque quem vai nos salvar é Jesus, junto com o Espírito Santo e com a lavagem da palavra. Quando Jesus vier buscar a igreja, vai subir um pouco de cada denominação, de cada placa. Quem estão preparados? É isso o trabalhar de Deus na nossa vida. O que eu vejo. Então, viemos para cá, para a Europa, para pregar, para glorificar o Rei dos Reis e dizer que Jesus salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Né? Aleluia. Não podemos, Micael, na minha opinião, tá bom? Não sou dono da verdade, eu sou servo daquele que é o dono da verdade. Não podemos perder o alvo por nada. Até porque se nós pegarmos a Bíblia, fala que nada trouxemos desse mundo e nada vão levar dele. É fazer igual com o apóstolo Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. É imitar o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, presta atenção. Você viu o trabalho que Deus tem que fazer para Cristo viver dentro de nós? Tem que arrancar muita coisa, Micael. E para arrancar muita coisa, ele precisa pedir licença. Deixa eu arrancar, deixa eu trabalhar, deixa eu tirar.
Por isso que Deus falou para o apóstolo Paulo, você está com espinho na carne? Deixa eu te contar uma coisa para você. A minha graça te basta. Porque quem era você? Quem é você hoje? Pronto, já fiz tudo. Não é verdade? Então, louva a Deus por esse trabalho que vocês estão feito, pelo ministério que vocês estão feito. É maravilhoso. Mas eu digo para vocês, a gente precisa ficar sempre debaixo da autoridade máxima, que é o Espírito que veio cuidar da igreja. E aí ele levanta missionário, pastores, evangelista, ele levanta quem ele quiser, para onde ele quiser, porque o vento sopra nos quatro cantos e leva aquele que é guiado pelo vento do Espírito. Foi por isso que nós saímos de lá e viemos para cá. A missão é pregar, e você viu quando a gente vai na igreja que vocês congregam no ministério, né? É a mensagem, irmão, a mensagem que chama atenção, que haja temor, que haja libertação, que haja cura, que haja um mover para lavar a noiva que está ali, que vai morar no céu. Exatamente, muito interessante o que o pastor Rosalvo falou agora, né? Sempre está conosco, né? Se você um dia quiser conhecê-lo pessoalmente, assim como nós conhecemos, e de repente não está na Suíça, está aqui em Portugal, manda uma mensagem aí, manda um comentário, que na hora que ele for fazer a visita na nossa igreja, a gente vai te convidar para você estar lá. Porque, pastor, e você que nos assiste, é muito bonito, né, chamar a atenção das pessoas com uma mensagem que a pessoa quer ouvir, né? Com aquela mensagem que vai dizer de prosperidade, que vai dizer que você pode tudo, e isso e aquilo. Mas a verdade genuína, ela vai muito além disso. Essa palavra, ela está aqui, né, quando ela é pregada, quando ela é entoada, é para nos consertar, né? É para nos mostrar onde nós precisamos melhorar, o que nós estamos fazendo de errado, né? É aquela sujeirinha na roupa, às vezes, que está aqui embaixo que ninguém está vendo, né? Aquela sujeirinha que precisa ser lavada. Como que vai ser lavada? Qual que é o alvejante, né? Qual que é o sabão poderoso? É a palavra que vai nos purificar, né? E o maior de todos, qual que é aquela mancha que não sai de jeito nenhum? É o sangue de Cristo, que lava, né? Que lava e purifica de tudo. Amém? Então eu louvo a Deus, pastor, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Né? Estamos aqui com 1h30 de programa para a bênção de Deus. Não vi nem o tempo passar. Glória a Deus. Rápido, né? Passa rápido. E agradeço e confirmo o que o pastor disse aqui. Que sempre que ele está, né? Sempre que ele tem a oportunidade de estar ali na nossa igreja, assim como os outros pastores que estão ali, é sempre a preocupação maior é pregar a palavra, é cumprir essa missão. E eu imagino você falando, né, de missão de novo agora no final, diz assim, imagina o que Deus fez, de onde Ele lhe tirou e onde Ele tem lhe colocado, né, para falar às nações. Dá vontade, porque eu vi que você abriu a Bíblia e já fiquei animado. eu vou dar minhas considerações, não sei se já é para dar as considerações. Fique à vontade. Eu quero ler aqui um versículo para terminar de tudo. Primeiramente, agradecer a Deus, Micael, pela oportunidade de estar aqui divulgando tudo isso, né? O que Deus tem feito. Claro, você que está nos ouvindo, todos têm um testemunho para dar, mas eu quero ler esse versículo aqui para dizer que tudo que nós tratamos aqui, que eu falei, que você falou, eu quero embalsamar nesse versículo aqui que diz assim, em Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, tudo que a gente tratou aqui é por Ele, é para Ele. Todas as coisas. A gente sem não é nada. Então, a gente tem que olhar para o livro de Apocalipse, que eu acho muito bonito, Micael, que quando você vê Ele sentado no altar, no trono dele, chega 24 anciãos, que se dobra, pega as suas coroas e joga nos pés. Interessante. Dá toda a honra para Ele. Então, nascemos para isso, para servi-lo, honrá-lo. Então, tudo que nós fizemos, a honra, a glória pertence ao nosso Jesus. Muito obrigado pelo convite tão precioso feito, né? No começo eu fiquei meio nervoso, mas depois foi indo. Que Deus abençoe você, o pastor André, o pastor Jadson, o ministério, que eu tenho um carinho muito grande pelo ministério de vocês,
Sempre que dá, a gente está aqui. Não é sempre, né? Porque nós estamos do outro lado. Mas sempre que a gente puder, estaremos aqui para somar no reino. Ajudar os servos de Deus que estão com o mesmo objetivo. Ganhar almas para Jesus. Amém, pastor Rosalvo, amém, né? O nosso objetivo realmente tem que ser esse, né? Só falou de objetivo, é de levar a palavra, pregar a palavra. Inclusive, nós temos aqui o nosso versículo-chave, né? Mateus 11:28. Vinde a Ele, meus irmãos, vinde a Cristo, você que está cansado, sobrecarregado, né? Tudo que foi dito aqui, né? Direcionado pelo Espírito Santo, o sacrifício, a missão que Cristo cumpriu, como o pastor Rosalvo disse muito bem aqui, não é nada comparado ao que nós fizemos ou o que nós procuramos fazer aqui, não é nada se compara com o sacrifício de Cristo. Foi por você que está se achando agora, pode estar se achando até indigno, né, pastor? Sim. Nós todos somos indignos, nós éramos indignos, nós não merecíamos esse amor, esse sacrifício, mas um dia Cristo, Ele nos chamou, nós aceitamos, nós abrimos a porta, né? Como o senhor disse, pastor, Cristo está batendo na porta. Sim. Agora. E eu imagino Cristo batendo na porta agora de muitos corações aqui que estão nos vendo. Então, que o senhor possa deixar uma última mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, e que está se sentindo mais pobre, mais podre, mais indigno, mais sem esperança do que aquele menino de 10 anos naquela situação ali. Mas Deus teve jeito para o Senhor e eu sei que tem jeito para todo mundo. Verdade. Você que está nos ouvindo aí, que está numa situação que acha que vai morrer, que Deus não está te vendo. Deus está te vendo sim. Que Deus se preocupa com você. É que Ele tem um tempo certo para trabalhar, para agir. Deus te ama muito. Ama demais sua vida, sua família, sua casa, seu casamento, tudo que você faça. Sabe que o propósito de Deus está de pé para aquele que é fiel. Então, se estiver parado, desanimado, procure a igreja. Nós temos aqui na rua de Moçambique, número 147, Vila Nova de Gaia, é isso, né? Isso, bem em frente ao auditório de Gaia. Vá lá. E recomendo, vá lá adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus está sendo pregada como que ela é. E esse é o nosso objetivo, entrar na igreja para ouvir a palavra que transforma a nossa vida de dentro para fora. E mais do que isso, está a presença de Jesus na casa de oração. Então, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seu ministério. Que Deus abençoe. Amém. Você é um projeto de Deus, né? Deus, Ele, antes de você nascer, Ele já sonhou com a tua vida. Amém? Então, faça isso. Faça o que o pastor Rosalvo disse aqui. Procure uma igreja. Se sentir à vontade, procure a nossa igreja. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Amém? Quero mandar aqui um forte abraço aos meus irmãos que eu ainda não conheço, ali da Assembleia de Deus, chamados para servir a Associação Cristã, ali na Suíça. Espero vê-los muito em breve, em nome de Jesus, porque são meus irmãos de sangue do Cordeiro, né? Amém? Mais uma vez, pastor Rosalvo, muito obrigado de verdade pela sua presença conosco. Esse momento vai ficar guardado no meu coração, porque o que o Senhor trouxe para nós nesse momento é algo muito especial. É a palavra de Deus, né? E essa missão, ela está no meu coração, viu? Essa missão, pode ter certeza que ficou fortalecida. O meu objetivo, nosso objetivo, é de pregar a palavra. E enquanto Deus permitir, enquanto o Espírito Santo permitir, nós estaremos aqui fazendo o ID. Amém? Um forte abraço para o Senhor. Deus abençoe, né? E confesso que eu não sabia da sua história, fiquei muito impactado. Mas se teve jeito para o Senhor, se teve jeito para mim, que estava no lamaçal do pecado também jogado, pode ter certeza. Há jeito para você. Verdade. Um forte abraço. Dominical Cast vai ficando por aqui. Até semana que vem. E logo em breve, nós vamos fazer aqui um episódio especial de casais. E pode ter certeza que o Senhor, juntamente com a missionária, são nossos convidados. Para voltar aqui e abordarmos um tema para abençoarmos também famílias e casais. Já aceita o convite, hein? Já aceita o convite? Amém.
Tá público esse convite. Tchau, tchau. Um forte Deus abraço. abençoe.